Senhor, louvamos a Deus por esta grande oportunidade de nesta noite estarmos aqui reunidos em mais um culto de ensino da palavra de Deus. Nós temos estudado a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco muito nestes textos e tem nos ensinado bastante para a sua glória. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias neste capítulo. Daqui a pouco nós estaremos lendo. Porém, antes nós vamos fazer a nossa recapitulação do capítulo 10. Na quarta-feira passada nós dividimos o assunto em 3 tópicos. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 10, onde nós temos Israel como exemplo de indisciplina no uso da liberdade. A segunda divisão, dos versículos 14 ao 22, onde nós falamos a respeito da ceia de Cristo versus a ceia dos demônios. E a última divisão, dos versículos 22 ao 33, onde nós tratamos dos limites da liberdade cristã. Então vamos rapidamente recapitular o que nós vimos nestes 3 tópicos. O primeiro, Israel, um exemplo de indisciplina no uso da liberdade. Eu falei aos irmãos na quarta-feira passada que dos capítulos 8 em diante, 8 até o 10, o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão do uso da liberdade cristã. No capítulo 9, depois de falar sobre a questão da disciplina que ele, Paulo, teve de ter para permanecer usando sua liberdade na direção de abrir mão dos seus direitos, ele começa o capítulo 10 falando de Israel como sendo o exemplo negativo do uso da liberdade cristã. Ele diz que Israel, infelizmente, falhou sendo indisciplinado e sendo irresponsável no uso da liberdade. E isso acabou custando muito caro a eles. Os versículos 1 ao 4, ele por 5 vezes usa o pronome todos, falando de Israel. Ele diz: todos estiveram debaixo da nuvem. A nuvem representava Deus guiando o seu povo diretamente. Todos passaram pelo mar, ou seja, experimentaram as ações sobrenaturais, inquestionáveis e inconfundíveis de Deus. No versículo 2 ainda, nós temos Paulo dizendo: em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. E versículo 4, todos beberam da mesma bebida espiritual. Por que Paulo usa o pronome todos por 5 vezes? Para mostrar que em Israel, todos eles tiveram acesso não apenas às bênçãos de Deus, mas também aos privilégios. E infelizmente falharam no uso da liberdade e, como eu disse, custou muito caro. Então, apesar de todos eles terem sido abençoados com bênçãos, com privilégios, com intervenções e ações divinas sobrenaturais, eles falharam, muitos deles foram desqualificados e reprovados. Então, olhando para este mau exemplo, a pergunta natural que emerge do texto é a seguinte: como nós devemos encarar todo esse desfecho trágico de Israel? E a resposta está no próprio texto. Devemos encarar como um exemplo para a nossa advertência. Devemos nos valer do que aconteceu com Israel, para que nós não façamos a mesma coisa.
Devemos evitar a cobiça e o desejo de fazer o que eles fizeram. Cobiçar o que eles cobiçaram é uma referência ao desejo. E fazer o que eles fizeram é uma referência ao comportamento. Mas surge outra pergunta natural que emerge do texto. Mas o que eles cobiçaram e fizeram para serem, muitos deles, desqualificados? A resposta está do versículo 7 até o 10. Eles cometeram pelo menos 4 pecados. Eles foram idólatras. Nós falamos sobre este problema tão comum em Israel e que levou a Israel a vários cativeiros, né? Dentre eles o assírio e o babilônico. Eles foram imorais. Eles colocaram a paciência de Cristo à prova e se entregaram à murmuração. Foram estes os pecados cometidos que acabou levando a nação ao desfecho trágico. Nós falamos que da geração que sai do Egito, apenas 2 dos que saíram não pereceram no deserto. Em outras palavras, usando as próprias palavras do apóstolo Paulo aqui no capítulo 10, apenas 2 de toda aquela multidão não foram desqualificados, a saber, Josué e Calebe. Vimos também sobre a ceia de Cristo e a questão da ceia dos demônios. Dentre os pecados cometidos por Israel, Paulo lança um zoom sobre o pecado da idolatria. Porque a partir de agora, do versículo 14 até o 22, ele precisava tratar melhor a questão da idolatria, porque se encaixava dentro do contexto do que estava acontecendo na igreja de Corinto. No versículo 14, ele traz uma diretriz imperativa: fugir da idolatria. E o versículo 15 diz que ele fez esse apelo aos sensatos. E quem são os sensatos nesse contexto? Aqueles que desejavam não cair na disciplina do Senhor como Israel havia caído. Dos versículos 16 a 22, Paulo trabalha a questão do participar da mesa. O participar da mesa denota comunhão. Cada vez que o crente se assenta a uma mesa religiosa, seja com cristãos, seja com pagãos, seja com gentios, eles estão, na verdade, comungando ou usufruindo de uma comunhão na adoração ao Deus que está sendo servido naquela cerimônia ou naquele evento. No caso da ceia do Senhor, o beber o cálice exprime a comunhão no sangue de Cristo. O comer o pão exprime também a comunhão do corpo de Cristo. Beber o cálice é a comunhão do sangue, beber ou comer do corpo a comunhão. Comer do pão significa comungar da comunhão do corpo de Cristo. O pão é um, nós somos apenas um corpo participando de um único pão, ou seja, de uma única comunhão em Cristo Jesus. E falamos sobre a palavra participar, que significa tomar parte. Então, quando você se assenta a uma mesa religiosa, seja com quem for, você está tomando parte, tá? Os judeus, então, quando comiam, por exemplo, versículo 18, no altar ou dos sacrifícios, eles participavam deste modo também do altar, ou seja, tomavam parte. No caso de participar de uma mesa religiosa com os pagãos, o princípio era o mesmo. Aqueles que se assentavam numa mesa religiosa com os pagãos, que haviam oferecido sacrifícios aos seus deuses, e que agora, com o restante da carne, estavam partilhando isso com esses cristãos, estes cristãos estavam, na verdade, participando da comunhão com esses deuses, tá? Isso quando o cristão se dirigia até o templo do Deus daquele pagão para lá comer com ele uma carne sacrificada. Então o comportamento era inadequado. Paulo procura mostrar isso de forma bem ampla. Como é que o crente pode participar da mesa do Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice e ao mesmo tempo compartilhar de uma comida sacrificada a um ídolo lá no seu templo? A resposta é óbvia, de modo nenhum. Isso pode acontecer.
E, finalmente, dos versículos 23 a 33, Paulo fala dos limites da liberdade cristã. Nós temos uma liberdade que pode ser exercida a qualquer custo? A resposta é não. Nossa liberdade está condicionada. E qual é o elemento regulador da liberdade cristã? O amor. O amor regula a nossa liberdade. Qualquer ato de liberdade, mesmo que esse ato de fato seja direito nosso, mas que vai fazer alguém tropeçar, esta liberdade passa a ser uma liberdade mal utilizada. Quando eu utilizo a minha liberdade, o meu direito, custando o tropeço do outro. Este é um exercício incorreto da liberdade. Por mais que aquela ação tenha sido dentro de um direito, mas se feriu a consciência de alguém, levando essa pessoa ao tropeço, então não vale a pena. Então Paulo procura estabelecer quais são os limites dessa liberdade. Se essa liberdade ela tem limites, quais são? Ele diz no versículo 23 que tudo é permitido, mas nem tudo é proveitoso. Todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Em síntese, o que ele está dizendo é que a liberdade cristã ela tem limites e ela precisa ser exercida com responsabilidade. Qual é o primeiro limite da liberdade cristã? Buscar o bem do próximo. Esse é o primeiro princípio que define os limites da liberdade cristã. É a primeira baliza. Buscar, sobretudo, o bem do próximo. Paulo fala dentro desse contexto a questão de comer de tudo que se vende no mercado. Mas se a pessoa que está vendendo disser que é comida sacrificada a ídolo, você deve evitar comprar. Por questão de consciência do outro, não da sua consciência. Porque você é livre. Você sabe que o ídolo não serve de nada. Mas se aquele homem que lhe vendeu a carne te avisou, então se você come ainda assim, você está transgredindo contra a consciência do outro, não contra a sua. E se você transgride contra a consciência de alguém, você está cometendo o pecado da mesma forma. Ele também diz que quando você está numa festa com descrentes, você deve comer tudo que te for servido, sem ficar perguntando de onde veio, como é que foi assassinado aquele animal, como é que ele foi morto, se foi sacrificado a ídolos ou não. Agora, se também alguém lhe disser que aquela carne é sacrificada a ídolos, então você também não deve comer, nesse caso, tendo sido avisado, porque isso vai contra a consciência daquela outra pessoa. Então esse é o primeiro limite da liberdade, é buscar o bem do outro. Então quando você está diante, mesmo que seja do seu direito, mas isso vai transgredir a consciência do outro, você abre mão do seu direito, porque o cristão deve procurar primeiro o bem do outro, e não o seu próprio bem. O segundo limite é o limite de buscar a glória de Deus em tudo. O de buscar a glória de Deus em tudo. O cristão, então, tem de, além de buscar o bem do próximo, também buscar a glória de Deus. E este estabelece o segundo limite. Será que eu, no uso do meu direito, ferindo a consciência frágil do outro, vou estar glorificando a Deus? Por mais que eu esteja no meu direito, por mais que a minha ação não seja pecado, mas se em contrapartida está ferindo a consciência de alguém, levando essa pessoa ao tropeço, será que Deus está sendo glorificado? A resposta é não. E se Deus não está sendo glorificado, isso já é motivo suficiente para que eu não faça. Então, cada uma das nossas ações dentro da igreja deve responder positivamente a essas duas questões. Primeiro, busca o bem do outro. Segundo, glorifica a Deus. Se a resposta for sim, ótimo, o procedimento está correto. A liberdade está correta. Agora, se for não, o uso da liberdade está incorreto. Chegamos no capítulo 11, que é o capítulo de hoje, onde nós vamos falar sobre a questão do uso do véu na igreja e a questão da ceia do Senhor. São dois assuntos muito importantes, nós vamos abordá-los nesta noite. Antes da gente começar a ler, nós vemos que o primeiro versículo do capítulo 11 é, na verdade, o fechamento do capítulo 10.
Ok? Mas como assim? Quer dizer que a Bíblia está errada nessa divisão? Na verdade, irmãos, essas divisões não existem no cânon. Essas divisões foram impostas e colocadas depois. Então foram os homens que decidiram como dividiriam a Bíblia, em capítulos e em versículos. Então não é a Bíblia que está errada, ok? Mas nós temos no primeiro versículo do capítulo 11 a conclusão do capítulo 10, cuja revisão nós acabamos de fazer. Onde Paulo, depois de trabalhar a questão da liberdade, ele conclama todos os crentes a imitarem ele no seu procedimento, assim como ele imitava a Cristo. Assim como ele utilizou corretamente a sua liberdade, os cristãos da igreja de Corinto são convidados a fazerem o mesmo, para que houvesse na igreja crescimento individual, crescimento coletivo e progresso do evangelho. Isso era imprescindível. Fazer como ele, Paulo, fazia. Porque ele, Paulo, fazia como Cristo fazia. Dos capítulos 11 ao 14, Paulo trabalha a questão ou as questões referentes ao culto a Deus. E o propósito de tudo que ele vai abordar do capítulo 11 até o 14 é trazer ordem. Ordem ao culto. Porque o culto, quando desorganizado, não glorifica a Deus. Ele precisa acontecer dentro de uma organização para que glorifique a Deus da forma que deve. Dos versículos 2 até o 16, Paulo trabalha a questão do uso do véu na igreja, uma questão polêmica, até porque existem igrejas por aí, ou pelo menos uma igreja muito conhecida, onde as mulheres usam véu. Elas entram dentro da casa de Deus e cultuam com véu. E essa igreja, ou essas igrejas que têm essa prática, enxergam que nós estamos errados, porque, por exemplo, na Assembleia de Deus, nós não temos esse procedimento. Então, nós vamos ver o que Paulo falou a respeito disso. Antes de Paulo entrar propriamente dito na questão, ele procura elogiar os coríntios, dizendo que em tudo eles se lembravam dele, apóstolo Paulo, e seguiam fielmente as tradições por ele transmitidas. Versículo 2: Eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Que tradições são estas? A que a igreja se apegava, ou a que a igreja se apegava fielmente? Eram as tradições orais, eram as instruções verbais, que foram repassadas pelo apóstolo Paulo àquela igreja, e aqueles crentes estavam seguindo com toda a atenção. No versículo 3, ele trabalha a questão da hierarquia que foi estabelecida por Deus. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Isso aqui é importante porque faz parte da construção do fundamento que Paulo elabora para trabalhar o uso do véu. Então estejam atentos. Havia em Corinto, para os irmãos entenderem o pano de fundo, algumas mulheres que estavam extrapolando os seus papéis e competindo com os homens na liderança da igreja. E é por essa razão que Paulo começa o seu argumento clarificando a questão hierárquica, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Hierarquicamente falando, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Foi Deus quem estabeleceu isso. Ok? Foi Deus quem estabeleceu isso. Agora, vale a pena nós compreendermos que essa relação de subordinação, escute isso, não alude a uma relação de inferioridade. Eu vou repetir, que isso é importante. A relação de subordinação não alude a uma relação de inferioridade. Cristo é subordinado a Deus Pai. Mas implica então que Jesus é inferior a Deus Pai? Não.
A mulher é subordinada ao homem. Isso implica que ela é inferior ao homem? Não. Então, Paulo não está querendo sugerir uma relação de inferioridade quando ele clarifica a questão hierárquica dentro da igreja. Os subordinados, então, nesse esquema que Paulo apresenta, não são os inferiores. Eles são apenas os subordinados, mas não são os inferiores. E eles devem se ater ao lugar onde cada um foi colocado, porque é sempre um grande problema quando alguém que deveria se subordinar quer estar acima de alguém a quem ele deveria ser subordinado. Irmãos, Deus estabelece o esquema hierárquico na igreja, na família, onde quer que seja, porque é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. É a melhor maneira de funcionar. Quando Deus coloca a mulher submissa ao marido, submissa, não inferior, mas submissa ao marido, é porque dentro dos papéis de cada um, os papéis familiares, as coisas fluem da forma correta quando funciona dessa forma. Então existe um movimento feminista por aí querendo colocar as mulheres em lugar de igualdade com os homens. Só que esse movimento feminista, tem crente dentro da igreja, mulher dizendo eu sou feminista. Essas mulheres, na verdade, não sabem o que estão falando porque não conhecem o movimento feminista. Elas acham que o movimento feminista é um movimento puro, que só quer colocar as mulheres de forma igualitária com os homens. E, na verdade, não é isso. O movimento feminista apoia aborto, tá? Por exemplo. O movimento feminista, infelizmente, muitas das vezes se manifesta de forma desordeira, trazendo desajustes para a sociedade e não contribuições. A Bíblia já garante ao homem o seu lugar e à mulher o seu lugar. Se cada um fica no seu lugar, tudo flui, tudo funciona e nada dá errado. Dá errado quando ou a pessoa está fora do seu lugar, ou ela está no seu lugar interpretando sua função de forma incorreta. Aí dá errado. Do contrário, não dá errado. Então há essa relação de subordinação. Isso garante fluidez, tá? Garante sucesso nas atividades da igreja. Quando Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Nos versículos 4 ao 16, ele vai falar sobre a questão da cabeça coberta ou descoberta. Vamos ler. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada ou rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a sua cabeça ou sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo começa falando do homem. O homem que participava do culto na igreja de Corinto, de cabeça coberta, usando chapéu ou qualquer outra coisa que cobrisse sua cabeça, segundo Paulo, ele estava desonrando sua cabeça. Antes da gente seguir em frente, é importante nós entendermos que toda a avaliação destas colocações de Paulo, aqui no capítulo 11, devem ser feitas sob o prisma cultural do tempo, da época. Porque senão a gente vai começar a querer trazer tudo para os nossos dias. E aí gera as confusões que nós temos presenciado por aí.
Então o homem, naquele contexto cultural, quando ele estava num ambiente de culto e adoração a Deus, Paulo diz, se você ora e profetiza com a cabeça coberta, você está desonrando sua cabeça. Paulo diz que o homem deve adorar a Deus com a cabeça descoberta porque ele é a imagem e a glória de Deus. Agora, por outro lado, a mulher deveria profetizar e orar com a cabeça coberta. Viu a diferença? O homem com a cabeça descoberta e a mulher com a cabeça coberta. A mulher que orava com a cabeça descoberta desonrava a sua cabeça, e a atitude dela em orar ou profetizar com a cabeça descoberta equivalia à atitude de orar ou profetizar com a cabeça raspada. Paulo, ele meio que apela na situação e ele diz, se você, mulher, quer orar ou profetizar de cabeça descoberta, então corte logo o seu cabelo, raspe logo a sua cabeça. Faça o serviço direito. Se você não quer seguir um princípio, um padrão que vai respeitar, inclusive, as normas culturais da cidade, então seja drástica na decisão, não seja meio termo. Raspe o cabelo, corte o cabelo e não faça isso que você está fazendo. Agora, por outro lado, se você cortar o cabelo, isso pode ser vergonhoso, tá? Porque no caso das mulheres da cidade de Corinto, andar de cabeça descoberta era impróprio. Era impróprio. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Paulo não está tentando coibir, isso aqui é importante entender, a participação das mulheres no culto, mas está apenas apontando na direção de uma forma externa e estética correta de se comportar dentro do culto. É apenas isso. Não está coibindo as mulheres de participar do culto. Pelo contrário, ele está falando de mulheres que profetizam e oram. E ele não está questionando isso. Está questionando o fato de algumas fazerem isso com a cabeça descoberta. Então ele não coíbe a participação da mulher, mas ele procura mostrar àquelas que eram participantes do culto que participassem externa e esteticamente da forma correta. Então vale lembrar que no contexto de Corinto, as mulheres desonradas, apenas para os irmãos entenderem, as mulheres desonradas, elas andavam de cabelo curto ou até de cabeça raspada. Isso no contexto cultural de Corinto. As mulheres que não eram mulheres de confiança, como diz no interior, as mulheres da vida, mulheres entregues à prostituição, inclusive cultual, elas tinham a prática de cortar o cabelo na altura ali da nuca, ou então até raspá-lo. Então, quando um homem passava pela rua e via uma mulher nessa condição, eles entendiam logo que tratava-se de uma prostituta. Então, o que Paulo queria ao orientar as mulheres para que andassem com o véu, cultuassem e adorassem a Deus com o véu? Qual era o intuito de Paulo? Poupar as irmãs de um constrangimento público. Paulo não queria que as irmãs da igreja fossem julgadas ou rotuladas por outras pessoas, ou até mal afamadas na cidade, por causa do comportamento de cortar o cabelo, de andar com o cabelo raspado e sem o véu. Então, o uso do véu é justamente para poupar as irmãs de um constrangimento público. Quando as mulheres colocavam o véu, elas estavam sinalizando que eram mulheres honradas, que eram mulheres de procedência, tá? Mulheres dignas de confiança, não eram mulheres que trabalhavam com prostituição. Quanto ao homem, no versículo 7, Paulo reforçou que ele deve cobrir a cabeça porque é a imagem de Deus. Por outro lado, a mulher, ou melhor, ele não deveria cobrir a cabeça porque é a imagem de Deus. Por outro lado, a mulher deveria cobrir a cabeça usando o véu, porque ela é o quê do marido? A glória do marido. Tá? Ela é a glória do marido. Ou seja, a mulher é a honra do seu marido. Paulo estava mostrando às irmãs que não usar o véu, além de colocá-las num lugar de julgamento, também faria com que o seu marido fosse desonrado. As pessoas começariam a vilipendiar a figura do próprio marido por causa da esposa. Então Paulo procura resolver a questão
mostrando às mulheres que o mais razoável era usar o véu para evitar os dois tipos de problema. Para embasar o seu ensino, nas Escrituras, Paulo usa 3 argumentos. No versículo 8, ele diz que a mulher, ou melhor, o homem não se originou da mulher, mas a mulher se originou do homem. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, fez dele alma vivente. Depois de um período de tempo, ele tirou uma das costelas de Adão e criou a mulher. O evangelista ou o pregador, o grande homem de Deus, Moody, diz que a mulher tem sua origem e propósito de vida no homem, porque Deus estabeleceu assim. No versículo 9, Paulo usa o segundo argumento. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deus fez o homem, posteriormente fez a mulher para ser sua auxiliadora ou sua adjutora, sua cúmplice, sua parceira. Terceiro, no versículo 10, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. E esse terceiro argumento talvez seja um dos argumentos mais difíceis de interpretar. Tá? É um dos argumentos de mais difícil interpretação, segundo os próprios estudiosos. Mas a interpretação, dentre as muitas que existem, a mais aceita, a mais costumeira, é de que os anjos referenciados aqui são os anjos de Deus. São os anjos de Deus. E que eles, no momento da adoração oferecida a Deus pela igreja, estão presentes no culto. Ok? E talvez você pergunte, mas por que eles estão presentes no culto? Porque os anjos de Deus, além de estarem a serviço da igreja e sob o comando de Deus, apesar deles serem espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, eles também são seres que são atraídos por atmosferas de adoração. Então, quando Deus está sendo adorado devidamente dentro de uma igreja, ali os anjos estão presentes. E na visão paulina, esse comportamento que contrariava culturalmente um procedimento, acabava colocando essas mulheres numa situação ruim diante dos próprios anjos que participam daquela atmosfera de adoração dentro da igreja. Porque eles estão presenciando um desrespeito à ordem das coisas. Tá? O uso do véu na oração ou na profecia dava à mulher autoridade. O uso do véu dava à mulher legitimidade. O uso do véu dava à mulher respaldo para o exercício daquela atividade. Cada vez que ela procurava orar e profetizar sem o véu, isso tirava dela a autoridade, tirava dela a legitimidade, tirava dela a legalidade para fluir naquele ministério. Então, Paulo aconselha o véu também por isso. Quando a mulher voluntariamente decidia usar o véu, isso dava a ela autoridade, legitimidade e respaldo. E essa decisão de usar o véu tinha de partir dela e tinha de ser livre. Ela tinha de decidir livremente sobre isso. Porque era uma decisão livre de usar o véu que criava esse ambiente onde ela tinha autoridade para profetizar e orar. No versículo 11, Paulo prosseguiu dizendo que entre os homens e as mulheres não há uma relação de superioridade. Eu já havia dito isso lá no começo, e Paulo está mostrando isso de outra forma agora no versículo 11. Não há uma relação de superioridade, mas uma relação de interdependência entre homens e mulheres dentro da igreja. No versículo 12, o apóstolo disse que a mulher veio do homem, fazendo referência ao princípio da criação, aquele princípio da criação do mundo natural, onde Deus começa a criar agora o homem. A mulher veio do homem. A mulher veio do homem. Mas o homem veio ao mundo através de quem? Da mulher. Vocês estão entendendo? A mulher veio do homem, mas o homem agora vem da mulher. E tudo isso provém de quem? De Deus.
ele estabeleceu as coisas dessa forma. Então, pelo fato da mulher ter vindo lá no começo, lá no princípio do homem, e agora o homem vir da mulher, porque nasce da mulher, vir da mulher nesse sentido, de que ele nasce do ventre de uma mulher, então eles são interdependentes por essa razão. No versículo 13, Paulo apelou à consciência dos próprios crentes para que eles, por eles mesmos, avaliassem se era apropriado que uma mulher orasse a Deus com cabeça descoberta ou não. Tá? É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Ele joga isso no colo dos crentes. Avaliem vocês. Julguem vocês. Pensem sobre isso vocês. Isso é lícito? É apropriado? Versículo 14 e 15, Paulo mostrou que, culturalmente falando, o homem geralmente usava cabelos curtos e as mulheres cabelos longos. E estes cabelos longos para as mulheres são para a sua própria glória. Tá? Paulo fala até disso, da questão do cabelo curto para os homens, naquele contexto cultural de Corinto, e o cabelo curto para os homens e o cabelo longo para as mulheres. Não é que o homem não tenha condições de ter um cabelo que cresça como o das mulheres. Ele está colocando que naquele contexto cultural era típico do homem ter um cabelo curto e era típico da mulher manter um cabelo longo, porque o cabelo para a mulher era glória, era como um manto. Paulo fecha esse tópico no versículo 16, reconhecendo que alguns poderiam querer criar alguma polêmica em torno do assunto, mas que esse tipo de procedimento não era nem comum ou não era nem próprio de Paulo, como também não era das igrejas de Deus. Entendido até aqui, queridos? Repito, o uso do véu é uma prática necessária a nós hoje? Não. Era uma prática necessária à igreja de Corinto no seu contexto cultural. Ok? Então, que fique bem claro isso, tá? Bem claro isso. Agora, no que diz respeito à ceia do Senhor, do versículo 17 em diante. Paulo, então, agora, depois de falar do uso do véu, ele passa a trabalhar a questão da ceia do Senhor, porque alguns abusos estavam acontecendo neste momento que deveria ser, sobretudo, um momento de comunhão com Deus e um momento de comunhão com os irmãos, um momento de celebração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se no começo do capítulo 11, Paulo ainda ameaça um elogio aos irmãos, na verdade, não só ameaça, como faz um elogio aos irmãos daquela igreja, agora no no versículo 17, ele procura não elogiá-los. Tá? Capítulo 11. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Como eu disse, se no começo ele tinha elogiado, agora ele decide que não vai elogiar, porque o comportamento dos irmãos quanto ao quesito que será tratado agora não era um comportamento bom. As reuniões de culto, ao invés de produzir o bem nos crentes, produzia o mal. Por quê? Por causa do comportamento dos crentes. Irmãos, entenda isso aqui é muito importante para nós levarmos para a vida. O que mais compromete o culto, eu diria que não é nem a ação de Satanás, é a ação dos próprios crentes. Porque quando nós nos reunimos no culto com uma disposição errada, isso compromete o culto. Satanás pode tentar agir do jeito que for, mas se os crentes estiverem, todos eles, agindo numa perspectiva correta, com um comportamento, com uma disposição correta, não há quem comprometa o culto. Não há quem comprometa a adoração a Deus no culto. Vocês estão me entendendo? Mas o que mais compromete o ambiente de culto são as ações dos próprios crentes, que vêm munidos das intenções, das motivações e do comportamento incorreto. Versículo 18 a 22, ele fala das divisões e atitudes egoístas durante o culto, ou no momento do culto. Vamos ler. Em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isto esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor.
Porque quando comeis cada um, toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Os irmãos percebem que na igreja de Corinto as divisões eram um problema crônico. Nós vimos isso do capítulo 1 até o capítulo 4 de 1 Coríntios. No versículo 19, ele chega a reconhecer que se havia algo de positivo nessas divergências, o positivo é que as divergências expunham os aprovados. Olha que interessante. Se havia algo de bom nas divergências, nas divisões, era que elas expunham os aprovados. Por que Paulo diz isso? Porque sempre quando há uma situação de divergência, de conflito, de confusão, de desajuste de relacionamento, os aprovados aparecem destoando do comportamento dos desaprovados. Porque os aprovados, eles procuram achar um lugar onde eles não vão reagir de forma incorreta a tudo que está acontecendo. Eles procuram um lugar de paz, um lugar onde vão buscar a Deus e pedir direção, orientação, encaminhamento. Agora, os desaprovados, eles entram numa briga e pioram as coisas. Sabe aquela pessoa que tem aquele discurso? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair da briga? É típico do desaprovado. Porque o aprovado, ele faz o que é necessário para não se envolver nesse tipo de questão, e quando ele se vê envolvido numa questão como essa, ele se comporta como um crente diferenciado. Ele não vai jogar gasolina no fogo, ele não vai piorar a contenda, ele não vai piorar a situação de conflito, pelo contrário, ele vai procurar apaziguar através do comportamento ilibado, através da oração, através da pacificação. A palavra que melhor fala da igreja é a unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um. Cristo em relação à igreja é um Cristo para a igreja. E a igreja é um corpo. Por isso a palavra unidade é a palavra que melhor fala da igreja. Portanto, cada vez que os crentes se reúnem para promover algo diferente da unidade, eles estão comprometendo a igreja. A igreja deve se reunir para celebrar a unidade e não para celebrar comportamentos egoístas e partidários. Nós devemos, e eu já falei várias vezes sobre isso, agir em unidade dentro da igreja. Nós podemos pensar diferente. Eu posso gostar de gravata azul, mas não necessariamente todos os irmãos tenham de gostar. Eu posso gostar de usar o perfume A, e talvez você não goste, mas isso não pode criar um muro entre nós. É questão de opinião. Já disse que o que nós não podemos divergir é no quesito sã doutrina. Isso não tem opinião, isso é bíblico. Todo mundo tem que se apegar à mesma coisa. Agora, quando é questão de opinião, cada um tem a sua e a gente precisa respeitar. Então, nós precisamos aprender a viver como igreja em unidade. Paulo fala muito sobre isso aqui no capítulo 11. Porque quando o povo se reunia para celebrar a ceia, para celebrar a festa ágape, o que mais despontava era a desunidade, o desrespeito. Então, quando nós nos reunimos, a nossa marca precisa ser a marca da unidade. Nós não precisamos pensar igual, mas nós precisamos existir em unidade dentro da igreja. Porque é um Cristo para uma igreja. A desunidade daqueles crentes tinha refletido de modo negativo, como eu disse, até mesmo na questão da ceia. Versículo 20. Paulo denuncia o fato de que quando eles se reuniam, não era para comer ou celebrar a ceia do Senhor. O encontro deles era, na verdade, para revelar a desunidade deles e o desrespeito de um grupo para com o outro grupo. Eles revelavam, através da atitude deles, primeiro, o egoísmo. No versículo 21, Paulo mostra isso. Eles revelavam
um alto grau de egoísmo. Cada um tomava antes a própria ceia sem esperar pelos outros. Uns comiam demais, outros comiam de menos. Uns bebiam demais e outros bebiam de menos. É necessário nós entendermos que a ceia naquele tempo acontecia num contexto de festa. Uma festa praticamente semanal, que era chamada festa ágape, festa do amor. Toda semana a igreja se reunia na festa do amor e no meio da festa estava inclusa a ceia. Cada um levava o seu pratinho com arroz, o seu pratinho com feijão, o seu pratinho com sobremesa, para todos na igreja comerem. Isso é bíblico, tá, querido? Isso é bíblico. Comer junto faz mais do que só alimentar o estômago das pessoas. Biblicamente falando, é um princípio que celebra, inclusive, a comunhão entre os crentes. Inclusive, vai ter mesa no céu para todo mundo sentar em volta e comer e ser servido. Então, havia a festa ágape, onde cada um levava a sua contribuição. Os ricos da igreja levavam maior contribuição, concordam? Eles tinham dinheiro. Levavam carnes mais caras, comidas em maior quantidade. E os pobres? Os pobres levavam menos. E havia uma classe de pobres que não conseguia levar absolutamente nada. Outro problema que acontecia era que os ricos conseguiam chegar no momento da festa ágape mais cedo. Por quê? Eles eram ricos, patrões, empresários. E os pobres? Os pobres não conseguiam chegar no horário dos ricos. Por quê? Os pobres e os escravos tinham que cumprir uma carga horária de trabalho primeiro. Então, quando eles chegavam na festa, só estava o farelo do pão. Só estava o restinho do arroz que eles não aguentaram comer. Vocês estão me entendendo? E aí os pobres levavam pouca coisa também, ou nada, então eles ficavam, na verdade, com fome. Paulo diz, vocês chegam, isso está falando dos ricos no caso, né? Vocês não esperam por ninguém, vocês comem tudo, vocês privam os outros dos alimentos, vocês não são respeitosos, vocês são egoístas. E nas entrelinhas é o que Paulo está querendo mostrar. Os ricos estavam agindo de forma egoísta, porque eles não aguardavam a presença de todos à mesa para o momento da festa ágape, o momento de compartilhar os alimentos. O ritual era de egoísmo. Eles se apressavam logo a comer, afinal o raciocínio era o seguinte, eu trouxe mais, eu vou comer mais. Eu trouxe esses 5 quilos de picanha, tenho direito em comer os 5 quilos de picanha. Fui eu que trouxe. Ou quem trouxe? O pobre, se eu não conseguir comer tudo, então vou deixar ali, os pobres se viram depois para comer. Esse era o raciocínio. Isso é egoísmo ou não, queridos? É uma atitude egoísta, sim ou não? Sim. Paulo também diz que havia exageros de opressão. No versículo 22, a partir dele a gente apreende isso. A ceia, além de ter se tornado um momento de exageros alimentícios por parte dos mais ricos, acabou se tornando também um momento de opressão dos ricos sobre os pobres. Os ricos se achavam no direito de humilhar os pobres. Eles humilhavam os pobres porque os pobres não podiam contribuir com a festa do mesmo modo, na mesma quantidade. E essa atitude dos ricos em relação aos pobres, Paulo diz que equivalia ao desprezo à igreja de Deus. Não era só um desprezo pelas pessoas. A atitude dos ricos para com os pobres, a atitude de humilhá-los nesse momento, era como uma atitude de desprezo à igreja de Deus. E Paulo demonstrou estar amplamente descontente com isso. Versículo 23 em diante, ele vai falar sobre a forma correta de celebrar a ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim,
Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, dessa maneira como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos julgados ou condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Versículo 23, como lemos na parte A, Paulo destaca que aquilo que ele entregou à igreja, ele recebeu de Deus. Ok? Eu recebi do Senhor e foi isso que eu entreguei. Então, a fonte das suas instruções era a fonte divina. Não veio do seu raciocínio somente. Sobretudo, veio de Deus. Versículo 23, parte B em diante, ele vai tratar a questão da liturgia na ceia. Versículo 23, parte B e 24, ele diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. O pão representa o corpo de Jesus. Primeiro, ele alude à questão da encarnação de Cristo. Segundo, ele alude ao seu dilaceramento na cruz. Primeiro, o pão faz uma alusão ao fato de Cristo ter se tornado carne. E segundo, faz alusão ao fato dele, em carne, ter o seu corpo todo dilacerado na cruz do Calvário. Apesar de Jesus dizer, isto é o meu corpo, não há aqui uma defesa à questão da doutrina da transubstanciação. O que a doutrina da transubstanciação defende? O pão se torna o corpo de Jesus. E o vinho se torna o sangue de Jesus. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o pão representa e o vinho representa, simboliza, não se torna. Alguns estudiosos afirmam que talvez uma tradução interessante para isto é o meu corpo seria isso representa o meu corpo. Tá? Ficaria mais claro dessa forma. Outro detalhe importante é a expressão que é dado ou partido por vós. Isso quer dizer o quê? Que é dado em lugar de ou por causa de. Isto é o meu corpo que é dado em lugar de vós ou por causa de vós. Pode ser traduzido dessa forma. Jesus foi dado em nosso lugar. A Bíblia mostra isso com tanta clareza. Esse é o conceito da substituição. Jesus veio, assumiu o nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. E ele também veio por causa de nós. O grande motivo de Deus ter enviado o seu Filho foi eu e você. Versículo 25, Jesus tomou o cálice e disse que isso seria sinal da nova aliança no seu sangue. Depois do pão é servido o cálice. E o cálice faz referência ao sangue que foi derramado na cruz. Sangue por meio do qual uma nova aliança foi estabelecida por Deus. A nova aliança que Deus estabeleceu conosco se baseia no sangue de Jesus Cristo. Entendido até aqui, queridos? Versículos 25, parte B e 26. A ceia é uma celebração em memória de Cristo. A ceia aponta para três tempos: o passado, o presente e o futuro. A ceia aponta para o passado, mostrando a perfeita obra realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela aponta para o presente, mostrando quais são os efeitos contínuos e duráveis desta obra. Contínuos, duráveis e atualizados desta obra. E ela aponta para o futuro, proclamando o fato de que ele,
que lá no passado morreu, cuja obra tem efeitos agora, vai também voltar. O foco na ceia, então, não é sobre o alimento. O foco na ceia é sobre a realidade exposta nesses 3 tempos. Cristo morreu para a nossa salvação. Esta é uma obra que precisa ser hoje anunciada, pois os seus efeitos são os mesmos, e tudo isso até que ele volte. É isso que está envolvido na ceia. Versículos 27 a 32, a atitude correta dos que participam da ceia do Senhor. Os que participam da ceia do Senhor devem fazer de forma digna, pois do contrário, como diz o apóstolo Paulo no versículo 27, eles serão culpados de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas então surge a pergunta, qual seria a maneira correta de participar então da ceia? Versículo 28 responde, se autoexaminando. Examine-se, pois, cada um a si próprio. Nós temos algumas verdades aqui no versículo 28. O autoexame é pessoal, cada um avalia a si mesmo. Não é olhando para o outro, é olhando para si. Este momento é pessoal, você olha para dentro, antes de participar da ceia. Você vasculha o seu coração. E você vê onde você está falhando com Deus, mas não apenas com Deus, com as pessoas. Porque tem gente que acha que na ceia só conta como eu estou com Deus. Na ceia conta como você está com as pessoas. Isso é muito sério, tá, queridos? É necessário um autoexame, olhe para dentro, observe como você está. Detecte onde estão os seus problemas. Reflita sobre isso. Reflita sobre os seus pecados, não só para com Deus, mas para com o seu próximo. Reflita sobre onde você está errando e como está errando, em relação a Deus e em relação ao outro. Segunda verdade, o autoexame deve preceder o comer o pão e beber o cálice. Você deve fazer isso antes de participar da ceia. Ninguém deve participar da ceia do Senhor sem antes se autoexaminar, identificar onde está falhando e como pretende corrigir isso. Porque só olhar para os erros e saber onde eles estão não funciona. Tem que detectar os erros e pensar numa forma de corrigi-los para o próximo momento. O autoexame evita a condenação de Deus, versículo 31. Paulo diz que essa atitude de autoexame, autoanálise, ou este julgamento de si mesmo, evita a condenação. Se nós não nos julgamos, quem vai ter de nos julgar? Deus? Mas se o cristão, caso o cristão, ele faça esse autoexame e ele participe da ceia do Senhor, caso ele não faça o autoexame e participe da ceia do Senhor sem a consciência correta do que aquele momento representa, do que ele significa, e também sobre qual o modo correto ou adequado de participar daquele momento, esse cristão vai estar sujeito a algumas consequências. Quais são? Versículos 29 a 32. Primeira consequência, condenação. A falta de consciência quanto ao significado da ceia, o que representa, a como eu devo proceder e me comportar nesse momento, traz condenação. Cada crente, ao participar da ceia, tem de entender a grandeza deste momento. Segundo, traz fraqueza, debilidade espiritual e sono, versículo 30. A participação negligente e indevida na ceia gera problemas de ordem espiritual. Quais? Inúmeros. Gera fraqueza espiritual e gera debilidade e sono. Sono aqui pode ser uma referência à morte. Não necessariamente a morte física, a morte espiritual, o que pode desencadear uma morte física, obviamente. Mas são consequências, fraqueza, debilidade espiritual e sono. Versículo 32, outra consequência, julgamento divino. Antes da dura condenação que vem de Deus sobre aqueles que não se arrependem e que vão participando das coisas de Deus de qualquer forma, antes desse momento da condenação, Paulo diz que há um outro momento. O momento é da correção. Deus coloca antes da condenação o momento da correção. Porque o intuito de Deus não é condenar de imediato ou de primeira.
em primeira instância. O intuito de Deus é, primeiro, dar àquele que está errado a oportunidade de corrigir os seus erros. Então, Deus, ele dá um julgamento que é corretivo. Ele oferece um julgamento que, primeiro, não é condenativo. Primeiro, ele é corretivo. E ele é justamente para que o crente não perca a sua salvação e, deste modo, seja um dia condenado com o mundo. Finalizando o capítulo 11, Paulo recomendou mais duas coisas aos crentes ao se reunirem. São duas coisas que sintetizam o seu pensamento. Versículo 33, aguardai uns pelos outros. Por que Paulo diz isso? Porque havia esse comportamento dos ricos comerem antes dos pobres e não esperarem por eles. É o senso de corpo, de comunhão, o esperar uns pelos outros. Então deveria haver um momento de aguardo, todos deveriam aguardar até que todos estivessem à mesa, porque isso demonstraria respeito, tá? Consideração. E versículo 34, ele fala sobre o comer em casa. Por que ele fala sobre o comer em casa? Justamente para que os ricos não tivessem o comportamento que estavam tendo. Tá? Comam em casa, para vocês não chegarem no templo ou no local de reunião da festa e da ceia, ávidos de fome, sabe? Com o estômago roncando, e vocês tenham de atropelar tudo e comer tudo antes que os outros cheguem. Come em casa, porque o momento da ceia do Senhor, da festa ágape, não é um momento para encher o estômago, é um momento que não visa nem tanto a questão do alimento, apesar dele estar presente. Visa mais a questão da comunhão. Tá? Mais a questão da comunhão. Então, comam em casa. Essa instrução não é para coibir os momentos dedicados às refeições coletivas na igreja, como muitos acreditam. Tá? Como eu falei, o momento de comermos juntos tem o seu papel dentro da celebração da comunhão. Tá? A igreja funciona dessa forma. Não é só alimento espiritual. O ser humano não é só espiritual. O ser humano é físico, ele é N coisas. O momento de comermos juntos celebra também a nossa comunhão. Eu tenho percebido como isso tem funcionado aqui no Sagrada Família. Depois que o Joel começou o seu cafezinho, isso é tão excepcional na celebração da nossa comunhão, porque é um momento que a gente para conversar. O momento que a gente para conversar. A gente discute sobre outras coisas, não necessariamente sobre questões relacionadas à igreja, mas discutimos sobre N coisas, conversamos sobre N coisas. É um momento para encontro, um momento para celebração. Talvez se não tivesse esse momento, não teríamos uma desculpa para ficarmos um pouco mais no templo para conversarmos uns com os outros. Sairíamos rapidamente para tocar a nossa vida e não teríamos esse momento de fraternidade, de conversa. Porque esse momento é tão importante. Como é que você tem um irmão e você não conversa com ele? Não é? Você tem que ter um momento para dialogar, para conversar, para colocar seus dilemas, compartilhar informações, medos. Esse é um momento. Tá? E é justamente, geralmente, no momento do sentar à mesa que nós temos essa oportunidade. Isso acontecia na igreja de Corinto também. Então, irmãos, que Deus os abençoe. Esse assunto é um assunto amplo. Eu encorajo os irmãos a estudarem sobre isso, tanto sobre a questão do uso do véu, quanto a questão da ceia do Senhor. O que eu falei aqui foi muito rapidamente e apenas uma visão panorâmica sobre o assunto. Tá? Tem muitos outros desdobramentos dentro desse assunto, muitas outras aplicações, inclusive no quesito ceia do Senhor. Tá? Uma coisa que eu não disse que é importante dizer. Tem crente que deixa de participar da ceia porque pensa assim, eu sou pecador, eu pequei, eu não posso participar da ceia. Em que momento Paulo diz que, tendo pecado, você não participa da ceia? Ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, identificando que há algum pecado, não coma do pão e beba do cálice. É isso que ele disse? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois? O que está aí no texto? E coma
desse pão e beba desse cálice. Vocês acharam isso aí no texto? Deixa eu achar o versículo aqui. 28. Entenderam? Examine-se. Identificou onde você está falando com Deus e com as pessoas? Coma do pão, beba do cálice. Porque pecados todos nós temos. Quem é digno de se aproximar da ceia do Senhor e comer do pão e beber do cálice? Ninguém. Ok? Se a gente usar de forma, o raciocínio de forma fria, ninguém. Então não é sobre isso. Tá? Na verdade, Paulo coloca aqui a questão do estar indigno para participar da ceia, não só quando o indivíduo está numa prática contumaz de pecado contra Deus e não quer mudar, mas também numa qualidade de vida onde ele está em pecado contra o seu irmão e também não quer mudar. Então, quando há isso, é indigno participar da ceia. Do contrário, não. Pecado nós temos. Apresentamos ao Senhor confessando, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, quarta-feira que vem estaremos aqui para o capítulo de número 12.